o que fica de lição para o Flamengo no dia de hoje? Sim, gente, o Flamengo tem um jogo decisivo na quinta-feira. Daqui também é conhecido como os 4 dias. Eu sei que o Flamengo tem um jogo decisivo na quinta-feira na Libertadores, mas aprende uma coisa na vida de vocês de uma vez por toda no futebol. Clássico, a gente respeita. Clássico, a gente não subestima. Onde vocês acharam que o Flamengo, com um time praticamente reserva, iria conseguir vencer a equipe do Vasco? Tá no antes do jogo, para deixar bem claro que eu mencionei antes. Escalação desastrosa. Eu disse desde o início, da bola rolar, uma hora antes da bola rolar, eu citei. Escalação desastrosa. Não é porque você pode ter um super elenco que esse super elenco pode ter grandes jogadores vindo do banco de reservas. Esses jogadores não estão habituados a começar. Estes jogadores não são titulares. Então, assim, o coletivo do Flamengo perdeu totalmente a identidade do jogo. Totalmente a identidade, o coletivo do Flamengo perdeu. O Flamengo não teve uma identidade hoje em campo. Por quê? Porque a maior parte dos titulares estavam no banco de reservas. E você percebeu que quem entrou não entrou mal? Pois é, fica claro que não é porque eles são bons jogadores que eles vão entrar no meio de um jogo onde a intensidade está lá em cima e eles vão conseguir desempenhar em alto nível. Por isso que eu sempre defendo. Primeiro você faz o resultado, depois você poupa jogadores. É assim que se vence campeonatos. Não é poupando jogadores. Porque se poupar jogadores ganhasse títulos, o Renato Gaúcho já tinha 10 campeonatos brasileiros. Quantos campeonatos brasileiros o Renato Gaúcho tem? Exatamente. Então, assim, o que o Flamengo fez hoje... O que o Flamengo fez hoje... Exatamente. Como treinador, Renato Gaúcho treinador. O que o Flamengo fez hoje foi subestimar o clássico. E toma mais 2 pontos perdidos. O Flamengo perde mais 2 pontos para o Vasco. O Palmeiras contra o Vasco em um jogo já conquistou 3 pontos. O Flamengo em 2 jogos contra o Vasco, jogando no Maracanã, ganhou miseráveis 2 pontos. 2 miseráveis pontos, 4 pontos perdidos. Você lembra quando eu citei? Se a pessoa aqui, não sei se sabe, mas eu citei. Se for para poupar jogador, você poupa jogador fora de casa, no duelo contra a equipe do Corinthians, que eu lamento dizer para vocês. Sim, eu lamento dizer para vocês. Mas então, gente, o Flamengo vai jogar na quinta-feira e domingo o Flamengo vai jogar de novo no Campeonato Brasileiro. É a mesma situação dessa. Vai poupar jogadores? Acho que não, né? Acho que dessa vez o Flamengo não vai querer poupar jogadores depois do segundo jogo contra o Estudiantes. Pois é. Só que os 2 pontos contra o Vasco não vão voltar mais. Melhor dizendo, os 4 pontos contra o Vasco não vão voltar mais. Então o Flamengo hoje tomou uma lição. Clássico, a gente respeita, a gente não menospreza. E é, como eu disse, primeiro você faz o resultado, depois você poupa jogadores. Resultado, você não fez o resultado e ainda teve que utilizar os seus principais jogadores. Adiantou de alguma coisa? Pois é, não adiantou de absolutamente nada. E mais um ponto a destacar. De novo, assim como aconteceu na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perde mais 2 pontos para time que vai lutar para ser rebaixado. Perdeu pontos para o Grêmio, hoje perde pontos para a equipe do Vasco. No Maracanã. Exatamente. Mais 2 pontos perdidos para equipes que estão na parte de baixo da tabela. Equipes que o Palmeiras não vai perder pontos. Não vai perder pontos. Porque são times considerados fracos, a gente não perde pontos. Times considerados fracos, a gente passa o trem por cima. A gente não perde pontos para time fraco. Porque vocês acham mesmo, gente, que se ganha campeonato brasileiro contra os melhores times? Não se ganha campeonato brasileiro em pontos corridos contra os melhores times. Os melhores times trocam pontos, gente. Se troca pontos contra os melhores times, você ganha título de campeonato de pontos corridos contra os times mais fracos. E mais uma vez, o Flamengo não está fazendo isso. O Flamengo mais uma vez está perdendo pontos para os mais fracos. Os times mais fracos o Palmeiras vai ganhar. Quando o Palmeiras vier para o Maracanã, então ele vai vir para empatar. Para trocar pontinhos com o Flamengo. Vai vir para empatar. E o Flamengo vai ter que ganhar. Aí eu quero ver. Deixar bem claro, o empate foi justíssimo. Foi justíssimo. O Flamengo não mereceu vencer. Um time que que finaliza 4 vezes em 45 minutos, sendo que 3 foi na mesma jogada.
3 na mesma jogada. O Flamengo finalizou 4 vezes e 3 foi na mesma jogada. Aí você pega, né, o segundo tempo, você olha para o segundo tempo do time do Flamengo, o Flamengo finalizou 4 vezes. Só após o Flamengo conseguir colocar os seus principais jogadores em campo. Com o time que o Felipe Luiz escalou, o Flamengo não criou nada. O Flamengo passou a criar oportunidades quando? A partir de quando o Felipe Luiz faz substituições no minuto 19, o Flamengo tem a sua primeira finalização no segundo tempo. E fica de lição aí. Perde mais 2 pontos no Campeonato Brasileiro para o seu rival. Rodar todos os jogos, o Flamengo vai perder a liderança do Campeonato Brasileiro, porque você não consegue ganhar clássico. O Flamengo conseguiu jogar 4 clássicos nesse Campeonato Brasileiro, sendo que todos foram no Maracanã, 4 clássicos no Maracanã, 3 empates, e o que ele venceu, ele jogou muito mal. E por sorte do destino, o Pedro fez gol no final. O Flamengo vai perdendo, se perder este Campeonato Brasileiro, será nos clássicos, tá perdendo espaço, tá? Quero deixar bem claro, se o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro no final da temporada, será nos clássicos cariocas. E aquela história, clássico, a gente não joga bem. Clássico, a gente não menospreza. Clássico, a gente ganha. Independentemente da atuação, no clássico a gente ganha e a gente respeita, algo que o Flamengo não fez no dia de hoje. O Flamengo começa com uma escalação ridícula, tá? Só para repetir de novo, no antes do jogo, eu citei que a escalação era desastrosa e se mostrou desastrosa, quem diria, né mesmo? O Flamengo tem 2 oportunidades. O Flamengo, no primeiro tempo, se resume a 2 oportunidades. 3 oportunidades. Eu tô com 2 na cabeça, é 3. É a finalização de fora da área do Everton Cebolinha, que a bola bate no travessão. É o cruzamento do Emerson, que o Bruno chuta, o Léo Jardim faz a defesa, e no rebote, o Carrascal faz gol. Pronto, acabou. Não tem mais nenhuma jogada do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Acabou, não tem mais nada aí. O Flamengo nos primeiros 20 minutos, nos primeiros 8 minutos não tinha o controle de jogo, mas também não sofria. A partir dos 10 minutos, coincidentemente, o Flamengo abre o placar e joga a bola até 20 minutos. São 10 minutos ali que se resume ao futebol do Flamengo nesse jogo. 10 minutinhos, ou melhor dizendo, no primeiro tempo. 10 minutinhos, do 10 ao 20 minutos, o Flamengo joga, tenta pressionar a equipe do Vasco, mas não cria mais absolutamente nada. E, bom, o Vasco começa a chegar e como? Bola parada. Assim como aconteceu no meio de semana, como é que o Flamengo toma gol? Bola parada. Mas aí vai ter torcedor que vai falar, o Vasco não criou nada. O Flamengo também não. O Vasco não criou nada. Fez gol. Qual é o resultado final? Empate. O Vasco chega aos 20 minutos com uma finalização de fora da área do Ryan. Aí depois é o show de bola parada. O Felipe Coutinho cobra escanteio, o Puma cabeceia e o Rossi faz o milagre, porque o Léo Ortiz e o Saúl estão se marcando, né? Tem cobrado pro Felipe Coutinho, gol do Ryan. Ali o Vasco empata o jogo. Os 20 minutos seguintes, do 30 minutos aos 50, é um resumo de nada. Absolutamente nada de Flamengo e Vasco. O Vasco, a gente já se espera assim que o Vasco não entregue nada durante longos minutos. O Flamengo, eu acho que não, né? E aí passa o quê? Passa pelas escolhas. Escolhas pelo time inicial. Botar um time misto. Um time misto para reserva. O Flamengo tem o resultado que ele quis. Então, assim, clássico a gente respeita. O Flamengo não respeitou o clássico. Decidiu, mas tem jogo de Libertadores. Quinta-feira. Lá na quinta-feira o Flamengo joga. Arrascaeta não tinha condições de jogar 45 minutos, né? Pedro não tinha condições de jogar 45 minutos. Fomos para o segundo tempo. E aí, mas o Felipe Luiz veio do intervalo com incríveis nenhuma substituição. E olha que ele tinha um lateral amarelado enfrentando o melhor jogador em campo, que era o Ryan. E o Felipe Luiz optou por não fazer substituição. Primeiros 18 minutos de nada do Flamengo. Absolutamente nada. 20 minutos iniciais do Flamengo e Vasco é só a sequência dos 20 minutos finais de Flamengo e Vasco do primeiro tempo. Nos primeiros 18 minutos, o Flamengo não fez nada. O Felipe Luiz achou uma boa ideia voltar com um time horroroso que veio do primeiro tempo. E o Felipe Luiz achou de boa ideia manter o time que começou. Pois é, a conta a gente paga pelas escolhas que a gente faz.